A gente apresenta estágios de desenvolvimento político, econômico e histórico ao mesmo tempo. Por isso que a democracia no Brasil não funciona. E falar que nós temos democracia no Brasil é mentira. Não existe democracia no Brasil. Ah, mas tem sufrágio? Tem. Se você tratar a democracia como sufrágio, o Brasil é uma democracia pujante, porque as pessoas votam e tal. Mas se você entendeu o mecanismo de funcionamento por trás do sufrágio, você fala, não, essa porra é completamente doentia. A começar pela compra de votos. Uma monumental, total e completa compra de votos. Quando a gente percebe, né, o que nós precisamos fazer, vamos falar de uma constituinte, vamos falar de mudar o Brasil, nós vamos ter que lidar com esse problema especificamente. Por isso que eu acho que qualquer coisa que a gente vai fazer pressupõe uma mudança na correlação de poderes com o centrão. A base do passado, que é a estrutura de compra de votos que existe nos interiores e nas periferias do Brasil, esta base, ela tem que ser criminalizada. A gente tem um modelo cartorário com oligarquias locais, deturpado, que na falta de ter pistoleiros mandando as pessoas votar com arma, como era no período da República Velha, ou mesmo em eleições que haviam ali durante o período do Império, o coronel ia e mandava as pessoas votar na ponta do cano, na ponta de espingarda. Ele era um coronel pra isso. Hoje, como ele não pode fazer isso, ele compra a pessoa. E aí você cria todo um sistema político pra isso. E dado que ele é uma simulação de democracia, ele precisa ser superado. Logo, assim, a gente tem muitos problemas no Brasil, mas definitivamente esse aqui é o maior. E esse a gente vem conversando e a gente vem detectando. Esse é o maior problema. É um sistema de exploração das camadas mais pobres e ignorantes da nossa sociedade por parte de uma galera que tem uma mentalidade de que o Estado é um instrumento de infiltração. É só isso, você usa o Estado pra você se infiltrar. Reparem, né, a nossa visão da política é tão deturpada que quando uma pessoa age de maneira cínica, sem muitos valores e que troca de posição, você fala como elogio que o sujeito é um sujeito muito político. Esse cara é um cara meio político, tá? Ele sabe jogar. Essa visão deturpada da política, ela tá presente, inclusive na imprensa. Quando o Geraldo Alckmin trai o eleitorado dele aqui e se torna visto Lula, o que ele faz é uma traição. Do ponto de vista das ideias, da trajetória histórica, o que o Geraldo Alckmin fez é uma traição. Porém, ele foi elogiado pela imprensa como alguém que deu um nó, que ele não merece esse elogio. Trair é a coisa mais fácil. Mudar de posição, na verdade não ter posição alguma, é o fácil. A sua posição são os seus interesses. Ele fez isso, ele traiu o eleitorado, é a história dele pra isso. Ele sempre foi um opositor do PT e ele se tornou isso. E as pessoas elogiam falando que ele é um político habilidoso. Isso não é ser um político habilidoso, ele é um traidor. É igual elogiar um Kassab. Kassab é muito habilidoso. Não há habilidade se você não tem lado. E eu fico puto da vida. Se eu tô aqui, eu sou Bob, eu não tenho lado, minha posição é o poder, há alguém que chega ao poder, eu vou e me aproximo dele e eu falo, eu voto com você, eu quero dinheiro. E o inimigo político desse outro cara chega ao poder, aí você vai e se aproxima dele e fala, me dê dinheiro. Isso é habilidade? Isso não é habilidade política. Aí fala, né, esses caras são macaco velho. Não é, esses caras são filho da puta. Esses caras tinham que desaparecer. Esses caras são o maior problema. É porque o eleitor de um cara que compra voto não tem opinião. Os deputados eleitos pelo partido Kassab compram o voto daquele eleitor, que é aquela massa de Bobson. Esse cara aqui, ó, vendeu o voto pra um deputado qualquer do Kassab. Aí o cara faz o que quiser. Ele não vai ser cobrado, porque ele tem preço. E aí vai também das qualidades morais do brasileiro, né? Porque também a gente é sempre condescendente. Ai, esse povo sofrido. Povo sofrido que tá tomando decisão imoral o tempo todo, às vezes tem uma razão de ser sofrido também. Porque também parece que é todo mundo eterna vítima das circunstâncias, né? Então, assim, por séculos, somos sempre vítimas das circunstâncias. Não é, porra. Eu falo pra vocês, é muito fácil ser um político vendido. É muito fácil. É a coisa mais fácil do mundo. Quanto ex-MBL não virou centrão pra ganhar grana? E é fácil, pronto, você se afilia a quem tá no poder. É a coisa mais fácil do mundo. E a nossa posição ainda, que é uma posição super minoritária. Somos de direita, trabalhamos com voto de opinião e somos contrários ao bloco majoritário da direita, que é corrupta. A gente é um nicho do nicho do nicho. Pra gente sequer existir, você tem que estar praticando xadrez 8D. Só pra você respirar e existir. Porque é uma luta contra os consensos burros dessa bagaça o tempo todo. Um cara botou Lucas Sanches. Lucas Sanches é isso. Ex-MBL que vira centrão. Essa turma sempre vai atrás da grana. Porque as tentações da política são gigantescas pra você sucumbir a elas e simplesmente se submeter à grana pura e simples. E é muita grana, muita grana que corre na política. Qualquer vereador de cidade pequena pra média no Brasil faz a vida dele e dos filhos com um roubo aqui, um roubo ali, com um desvio de emenda aqui, um desvio de emenda ali. Tá tudo aí, é uma indústria que é montada com o setor público pra isso. Por isso que as leis no Brasil que envolvem corrupção, elas precisam não ser duras, elas precisam ser draconianas. O sistema de incentivos pra você entrar na política, ele tem que ser draconiano. O sujeito que vende voto e o sujeito que compra voto, do eleitor ao político, crime hediondo.
crime hediondo. Democracia não é importante, sim. Ou a gente acha que democracia é importante, fica lá com o Barroso cantando a Aquarela do Brasil e falando que é uma democracia, ou a gente só finge. Quer punir as véia do golpe? Ah, as véia! Ah, viva o mito! Beleza, pune a véia. Agora não vai punir o cara que compra o voto? O cara que compra o voto pratica um comportamento criminoso que em si é tão presente na sociedade brasileira que o dano que ele gera é milhões de vezes maior que o da véia. A véia não é nada perto do político do Centrão que compra voto e o eleitor do Centrão. Então, crime hediondo. Ué, não é hediondo? É um ataque à democracia? Pra mim, comprar voto é um ataque à democracia. É um ataque fundamental à democracia. Se eu falar isso e falar partidos que compram e vendem voto tem que perder a licença de partido, não sobra um. Sobra, sei lá, o PCO. A gente vai ter um regime de partidos socialistas, porque esses não conseguem comprar porque nem dinheiro tem. Isso tem que ser profundamente alterado. E outras práticas. As práticas ligadas à corrupção, a prática de venda de apoio. Outra coisa que, assim, talvez a democracia brasileira tem que prever. Ou o presidente da república, ele tem muito poder, aí a gente tem que arcar com as consequências de uma eleição para presidente, ou um governo tem que ser formado, como no parlamentarismo, com os partidos, todos eles assinando assim, ó, estou formando o governo. Por que eu digo isso? A nossa Constituição, isso aqui é uma aulinha do Pacto de 88. A gente criou um modelo em que você tem um presidente, mas as decisões do Poder Executivo, dado que muita coisa é garantida por Constituição, e dado que muita coisa tem que ser tocada ali com o Legislativo, essas decisões são quase tocadas para e passo com o Legislativo. E o Legislativo, porém, ele não firma uma maioria sólida pra ter uma espécie de primeiro-ministro, que é assim nos países, por exemplo, você na Espanha, pra formar um governo, você tem que juntar os partidos que fazem a coligação. Isso na Alemanha, qualquer país pluripartidário, parlamentarista é assim. Então você junta os partidos, eles formam uma coalizão. O que acontece quando cai a coalizão? Rafael Almeida Rizzo. Troca o governo. Troca o governo. Quando cai a coalizão, troca o governo. Então não tem essa putaria que tem aqui, do tipo assim, eu sou um partido, hoje eu voto contra o governo, agora eu voto a favor. Não, vai funcionar assim. Você formou o governo. Se você votar contra, você tá fora do governo. E aí você negocia com os caras uma vez. Você monta o governo. Ó, galera do Partido Verde, você quer cuidar do quê? Ah, eu quero cuidar de usina nuclear. É isso. Então, ó, cedemos pro Partido Verde usina nuclear, mas o Partido Liberal vai cuidar da economia. Aconteceu agora na Alemanha. O Partido Liberal juntou com a esquerda, ele tava cuidando da parte econômica. Então aí você forma um bloco. Se o bloco cai, cai o governo. Ou é isso, que é o modelo parlamentarista, ou é um modelo presidencialista, tipo americano, que o presidente tem poder mesmo. O que o Brasil tem não é um nem outro. Então o Centrão tem todos os estímulos possíveis a votar, sem nenhum princípio, apenas de acordo com a ocasião. Ai, não, porque o parlamentar é livre. O parlamentar é livre o caralho. Definitivamente, o poder de um cara do Centrão, ele acontece em duas pontes. Uma, lá embaixo, na compra de voto. Então, toda a estrutura de compra de voto no Brasil, ela tem que ser destruída. E outra lá em cima é a liberdade política que este cara tem para votar o que quiser a qualquer instante. Você tem que retirar a liberdade política. O partido tem que ser super engessado. Ó, essa é a linha do partido, é a situação, é a oposição, e ele vota assim. E pronto, com pouco espaço para exceção, porque a liberdade da atuação parlamentar permite que um cara que não tenha posição política nenhuma faça o jogo de oferecer a dificuldade pra vender a facilidade. E a vender a facilidade vem através de emenda, corrupção pura e simples, de cargo no governo. Este é um modelo que tem que morrer, galera. O modelo brasileiro, que é uma mistura de parlamentarismo com presidencialismo, é feito para que os elementos do legislativo assaltem o executivo ceda cargos pra eles, e aí nesse balanço de poder, essas estruturas sejam montadas para que todos possam roubar juntos. E a gente tem que parar de ser condescendente com a base. O Bobson é uma provocação. O que é o Bobson? O Bobson é esse sujeito do jogo do tigrinho. Estamos falando de gerações de pessoas que são pobres e continuam pobres, e que já não são mais pessoas que passam fome, e são pessoas que tomam decisões ruins o tempo todo. E a gente sempre passa a mão das pessoas. Não, o nosso povo... Não, calma aí, tem trabalhador, mas tem também uma massa de pessoas muito grande que, sozinha, elas não estão conseguindo se emancipar. E venhamos e convenhamos, né? Assim, a gente vai esperar o quê? 200 anos pra se emanciparem? As pessoas estão se emancipando nos países mais diferentes do mundo, nas regiões mais diferentes do mundo, e a gente não consegue essa emancipação. Então calma aí, vamos parar de olhar de maneira condescendente. Vamos ter que inserir essas pessoas na economia de mercado sem muito papinho condescendente. Oh, não, vamos parar. E romper. Então o nosso projeto é sobre isso. É sobre destruir e substituir a elite. Por isso nosso enfrentamento tem que ser claro com as elites. E aí, tomar essa base. Até porque, meus amigos, quem paga a banda escolhe a música também, né? O Brasil que trabalha e produz tem que escolher. É ele que paga. Você é trabalhador, paga. Você que é empresário, você paga. Você escolhe. Mas não pode ser escolhido. E não é preconceituoso falar isso. O Brasil que trabalha e que paga a conta, cansa. Ele cansa.